Eu sou filho de uma família muito pobre, né? Sou ali do Paraná, nasci na região de Cianorte e vim para São Paulo. Sou filho de uma família assim de 16, meu pai teve, com a minha mãe, teve 16 filhos, né? Desses 16 filhos, 4 morreram e ficou 12. Aí nós viemos para São Paulo, na época da geada de 78, 77, depois de uma grande geada que deu no Paraná, e nós viemos para São Paulo. E ali aquela família pobre, não tinha o que comer, muitas das vezes, uma dificuldade muito grande. E logo em seguida meu pai morreu, porque meu pai contraiu aquela doença de Chagas e batendo veneno ali no café, meu pai veio morrer, eu tinha aproximadamente 12 anos. E logo em seguida, acho que meu pai e minha mãe eram muito ligados. E minha mãe não aguentou o baque de ver o seu marido morrer, com 12 filhos. E ela veio a morrer também do coração. Aí nós ficamos com uma situação difícil ali na cidade de Campinas. E meus irmãos chegaram em nós, papai e mamãe morreu. Agora cada um para si, Deus para todos, cada um segue seu caminho. Mas eu tinha apenas, quando minha mãe morreu, eu tinha apenas 14 anos. E meu pai ensinou uma coisa para mim, a trabalhar. Eu nunca peguei nada de ninguém, só que tinha um problema. Eu, com meus 15 anos, quem ia pegar eu para trabalhar? Aí eu passei muita necessidade com meus irmãos, passamos muita necessidade na cidade de Campinas ali, e eu fui embora, tomei uma decisão. Fui embora, eu trabalhava com uma pessoa, e eu sozinho. Esse homem ele foi embora para a Bahia e eu fazia enfeite de Natal, bola de Natal, galantrim. Aí eu fui embora para Salvador, fiquei um ano lá. E um dia eu sofri muito naquela cidade sem conhecer e voltei para Campinas novamente. Então a situação já estava ruim e ficou pior. E eu lembro de ser um amigo meu chamado Geraldo, ele até morreu, ele dava para nós comermos aquelas sobras que tinha na escola. Passando necessidade, passando fome e pensando... Não no amanhã, porque eu não pensava isso. Eu conheci uma menina, muito novinha. A minha irmã morava no fundo da casa dela, chamada Rosana. É uma rosa mesmo. E eu tinha aproximadamente 16 anos. Quando eu conheci ela, eu tinha 15 para 16. Essa menina, ela tinha de 11 para 12. E eu me apaixonei por aquela menina, quando eu vi. E ela é uma criança. E logo eu falei para ela, quando ela completou 16 anos, nós poderíamos casar. Nós poderíamos casar. E ela diz, eu quero casar com você. Mas como duas crianças vai casar? Mas nós decidimos casar. E ali nós fomos morar junto, porque eu sabia que o pai dela não ia deixar eu casar com ela. De jeito nenhum. Aí nós entramos na justiça, no Fórum de Campinas, para casar. E o juiz, ele diz assim, não, vamos fazer o seguinte... São duas crianças, vamos enrolar eles para ver se eles se largam. O pai dela não queria. Eu não tinha pai, não tinha mãe. Enrolaram nós para ver se nós se largavam. Mas como nosso amor era muito grande um para com o outro, apesar de ser uma criança, nós prosseguimos, falando, nós vamos casar. E nós ficamos um ano brigando na justiça. Até que o juiz disse assim, não tem mais jeito, vamos ter que fazer o casamento desses dois. Walter com 16 anos e Rosana com 12. E nós fomos morar junto. E eu falei para ela, bem, olha, nós não vamos ter filho agora não. Já que nós não tivemos tempo de namorar, nós vamos namorar. Namoramos 3 anos casados. 3 anos. Aí logo surgiu a minha filha, Cíntia, depois de 3 anos. Apesar de 3 anos depois, eu com 18 para 19 anos, 2 crianças ainda, mas o que nos segurava junto, que nós tínhamos plena convicção daquilo que nós queríamos. E nós vivemos ali com a nossa filha, Cíntia, e eu trabalhando, mesmo com dificuldade. Quantas as vezes aquela mulher, ela saía na rua, ia na casa da mãe dela, parece que eu estou vendo. Parece que eu estou vendo isso agora. Ela ia para a casa da mãe dela, com uma latinha de manteiga para pedir arroz para nós comer.
Ela dormia no chão comigo e nós tocava a nossa vida. E quantas as vezes eu não tinha o que dar para ela. Mas ela nunca, porque eu emociono, porque ela nunca chegou em mim, porque ela era de uma família nobre, eles tinham condições financeiras bem, muito boa, e eu não, eu era um pobre. Eu não tinha, eu lembro como hoje, eu tinha 2 camisas, uma calça para vestir, só isso que eu tinha. E levei aquela mulher que se apaixonou por mim a dormir no chão. Mas eu amava ela muito. E ela me amava, e o que mais me deixa feliz, ela nunca chegou em mim e diz, olha a vida que você me deu, nunca. E ela ter que sair para pedir comida. Aí eu fui trabalhar, arrumei um serviço na Organização Paulista, que era uma limpadora, fui trabalhar de faxineiro, para trazer a comida para dentro de casa, e ela foi trabalhar como faxineira na casa de família, aqui na cidade, lá na cidade de Campinas, faxineira só para me ajudar. E nós trabalhávamos os 2. Eu recordo que um dia eu chego na minha casa e ficaram sabendo que eu tinha trabalhado no passado numa empresa de árvore de Natal, então eu já mexia com maçarico, né? Eu mexia com maçarico, vidraria, fazia bola de Natal, enfeite de Natal. E aí mandaram me chamar Labnil, novo laboratório. Ali Deus começou a escrever uma nova história para mim. Nesse novo laboratório, nessa Labnil. Ali nessa Labnil, eu comecei a trabalhar, comecei a ganhar um pouquinho melhor, comecei a ganhar mais dinheiro, comecei a dar uma vida digna para aquela mulher, para a minha família. Eu fui crescendo naquela empresa, porque tudo na minha vida foi muito rápido. Eu com 8 meses, eu já era chefe dentro daquela empresa. Porque eu fui muito trabalhador, sempre trabalhei demais. Meu patrão falou assim, você quer ser chefe dessa empresa, o Jorge? Eu disse, quero. O que eu preciso fazer? Ele falou, eu preciso te ensinar você a ser chefe. E ele me ensinava a ser chefe dentro da empresa, me ensinou a pensar, me ensinou a fazer tudo aquilo que eu não sabia fazer, o Jorge. Eu sou grato a Deus, eu sou grato a esse Jorge. Nessa empresa, depois de um tempo, já ganhando bem, já dando condição melhor para minha esposa, já consegui comprar o meu primeiro terreno, né? E aí eu conheci uma menina chamada Amara. A Mara era muito perseverante. A Mara chegava em mim, minha funcionária, e dizia assim, Walter, eu quero convidar você para ir num culto familiar. Eu falei, Mara, eu não quero esse negócio de crente, não, meu negócio é outro. Ela disse, não, eu quero que você vá no culto familiar insistindo. Eu falei, Mara, eu vou fazer o seguinte, para não te mandar embora, eu vou hoje, nessa quarta-feira, nesse culto. Senão eu vou te mandar embora, Mara. Eu não aguento mais você falar comigo. E eu fui naquele culto, ali na Santa Mônica. Quando eu cheguei naquele culto, eu vi que aquela pessoa tinha o que eu não tinha. Aquele pastor pregando com aquela Bíblia na mão para 20 pessoas, ali eu vi na frente um irmão que guardo ele, é meu irmão, chamado Jorge. Aquele irmão, com aquela Bíblia, assim no peito, uma camisa listrada, a filha dele, Vanessa, desse tamanhozinho, e o pastor Erval, falando de Jesus lá na frente. Eu com a minha filha, Cíntia, no braço, com apenas 6, 7 meses, e eu vi naqueles crentes o que eu não tinha, aquela paz, aquele amor que eu não tinha dentro do meu coração. E aquilo entrou dentro do meu coração de uma maneira tremenda. Entrou na minha vida aquela pessoa chamada Jesus. Quando esse Jesus, pela primeira vez entrou na minha vida, o diabo me pegou. Me colocou uma doença muito grande. E eu fui parar dentro do hospital da Unicamp, em cima daquela maca. E o médico dizia assim, vamos rasgar, vamos operar, aquela equipe médica. E eu lembrei do Jesus que eu tinha ouvido, o Jesus dos crentes. Eu ali na Unicamp, a minha esposa chorando lá fora, desesperada.
Eu falei, ô Jesus dos crentes, se o Senhor existe, vem me visitar agora, Jesus dos crentes. E o Jesus dos crentes veio me visitar na Unicamp. E de repente eu estava a ponto a ser operado naquele hospital da Unicamp. De repente eu já comecei a sentir bem. Diz, doutor, eu estou bem. Não, mas você estava morrendo agora. Diz, não estou mais, doutor. Eu quero ir embora, eu quero comer. Ele diz, então assina um termo aqui, porque você não estava bem. Você estava a ponto de morrer. Eu disse, não estou mais. Jesus dos crentes veio falar comigo. E eu saí daquela Unicamp andando, falei para minha esposa, vamos comer. Ela disse, mas você está bem? Você estava morrendo? Eu disse, não, estou bem. E ali Deus começou a escrever uma história do pastor Walter. Aquele menino pobre, miserável, Deus escreve uma nova história na minha vida. E eu fui para a igreja dos crentes, e eu falava comigo sempre com a Mara, se eu aceitar Jesus que você está falando aí, eu vou ser pastor, eu vou querer ser pastor. Mas eu mal esperava que eu seria pastor mesmo. Cheguei na igreja, já fui na igreja sem aceitar Jesus. Eu não levantei a mão, eu não fui lá à frente, eu entreguei meu coração a esse Jesus. Chegando ali, eu vi aqueles crentes, com um mês aproximadamente, eu cheguei no pastor Erval foi embora, ficou o pastor José Francisco. Eu falei, eu quero ser batizado. Aí nesse negócio, ser batizado. Não, você não pode ser batizado. Você acabou de chegar, você tem que fazer o curso. Eu falei, não, pastor, eu quero ser batizado. E tanto insistir, ele deu 2 meses de batismo, curso de batismo. E chegou no dia de ser batizado. Era uma época muito fria, julho, mês de julho. E chegou na hora de ser batizado, estava muito frio. O pastor diz assim, não, acho que nós vamos suspender o batismo. Eu falei, de jeito nenhum. Era num rio. Eu falei, eu vim aqui para ser batizado. Eu fui correndo e pulei dentro d'água. Pulei dentro d'água fria. Eu falei, agora eu vou ter que batizar vocês. Batizou. Eu com 3 meses à noite eu já era diácono. 3 meses já era diácono. Uma gravatinha de crochê pequenininha, mas eu tinha orgulho de estar na porta da igreja com 3 meses de convertido, batizado. Logo em seguida eu comecei a fazer visita, a pregar o evangelho e falei para o pastor, eu quero fazer o curso. Mas naquela época não tinha ITQ, tinha um curso por correspondência, acho que é 3 livros. E eu não tinha dinheiro para comprar os livros. E eu fiquei sabendo que o irmão Jorge ia fazer o curso de pastor, Jorge Ferro. E ele não quis mais fazer, e eu fui lá, ele me deu os 3 livros, e eu fiz as 3 matérias. E ali eu entrei no ministério. Na cidade, na região de Sumaré, eu era pastor auxiliar de pastor Benedito Capeleto, meu amigo, e falava, pastor, eu quero ser pastor. Ele disse, espera, irmão, você precisa ficar um pouquinho mais experiente. Aí, à noite, eu fui na reunião, num sábado, bem dizendo, e falei com o superintendente. E o superintendente falou, tem um lugar lá para você. Maria Antônia, onde ninguém queria. Tinha apenas 6 pessoas, num salão enorme. Mas ali era o meu céu. Porque quando você tem a plena convicção do seu chamado, é o seu paraíso. Não é a grande igreja que você tem. É o amor que você tem dentro do coração. E eu tinha um amor enorme. Eu queria falar de Jesus. Eu colocava aquela corneta em cima do meu corcelzinho 72. E eu saía falando na cidade, ali no bairro Maria Antônia, do culto à noite. Eu, a minha esposa e 6 pessoas. E Deus começou a fazer uma grande obra na minha vida. E ali a igreja foi crescendo, eu comprei terreno, construí a igreja do Maria Antônia no fundo, não tinha músico, mas ali nós cantávamos, nós amávamos a obra de Deus. Logo eu fui transferido para o Dalorto, terminei a igreja do Dalorto, fui para o Bom Retiro, Sumaré, e ali o meu ministério expandiu. Eu continuei trabalhando, Deus começou a abençoar a minha vida poderosamente. Ali a igreja foi crescendo. Quando eu tinha 600 membros, eu fui obrigado a pedir a conta de onde eu trabalhava. E fiquei tempo integral na igreja, a igreja foi crescendo, crescendo. Fiquei quase 6 anos ali, fora os outros anos que eu fiquei nas outras igrejas. E de repente o Espírito Santo de Deus chegou em mim e disse, eu não te quero mais aqui. Eu falei, não, mas agora que eu estou bem, o senhor não quer mais aqui. Eu não te quero mais aqui. E eu fui para o Paraná, para a cidade de Paranavaí.
muitos não sabem a minha história, eles me chamaram de louco. Mas a loucura nossa é a sabedoria de Deus. Eu não sabia que Deus tinha um caminho para mim. Eu troquei uma igreja com 980 membros em Bom Retiro, Sumaré, no mês de junho de 2001, com a igreja com 50 pessoas na cidade de Paranavaí, no auge do meu ministério. Mas mal eu sabia que era Deus que tinha um propósito na minha vida ali. Ali eu assumi a superintendência daquela cidade e comecei a amar aqueles pastores, porque eu tinha no meu coração, eu queria fazer para os pastores aquilo que muitas das vezes as pessoas não fez por mim. Aqueles pastores, sim, passando fome, passando necessidade, arrecadando R$ 200, e eu pude ajudar aqueles pastores. A ajuda foi tanto, aqueles pastores me amaram tanto, que desde 2001, eles não me largam até hoje. Tem o pastor Orley, que está comigo até hoje. Pastor Orley, aonde eu vou, ele vai atrás. Pastor Edson está comigo até hoje, pastoreando. É vereador na cidade de Parapuã, é presidente da Câmara na cidade de Parapuã. Pastor Orley, secretário na cidade de Herculândia, pastor bem-sucedido na cidade de Herculândia. Eu sempre disse, mas por que vocês andam atrás de mim? Eu disse, para quê? Você cuida de nós como pai. E nós somos de pai. E aí eu fui para Mogi das Cruzes, onde eu encontrei pessoas maravilhosas como superintendente também. Fiz grandes amigos, construí igreja em Mogi das Cruzes como superintendente. Aí Deus me levou para Tupã. Mas nessa trajetória, eu não falei dessa trajetória de minha conversão, Deus me deu filhos na fé e deu filhos na carne também, em toda essa trajetória. Essa longa história. E eu não pude estudar muito. E eu tinha sonho de estudar muito. Que eu sempre era pobre, não tinha nada na minha vida. E eu via muitas vezes as pessoas indo para a escola e eu não podia ir para a escola. Eu escolhia cuidar da minha família ou estudar. E Deus me deu essa trajetória linda, 3 lindas mulheres, filhas maravilhosas, Juliane, a caçula, que faz 23 para 24 anos, a Valéria, do meio, que fez 28 anos, e a Cíntia, a mais velha, com 31 anos. Dessas 3 lindas mulheres, a Cíntia casou primeiro, e eu sempre tive o sonho de ter um filho, né? Mas nós precisamos aprender a esperar em Deus. Eu sempre tinha fé de Deus um filho, Deus deu filha, e eu amei poderosamente as minhas filhas. E a minha filha Cíntia teve a primeira filha dela, Yasmin, que hoje, esse mês, faz 14 anos, eu sou avô. E me deu o meu filho. Me deu a Richard, o meu japonês. O meu filho, Richard, que é o meu neto. Minha neta Yasmin, que eu amo de paixão. Meu neto Richard, que eu amo de paixão. É meu filho que Deus tinha para mim. Eu falei, um negro, pai de um japonês. Isso é Deus. E meu filho japonês, chamado Richard, meu neto, um dia ele chegou em mim e falou assim, vovô, o senhor é meu pai ou o senhor é meu vô? No dia dos pais. Aí eu disse, filho, que eu crio meu neto também. Eu disse, filho, o vô é pai 2 vezes. Então o vô ele ama dobrado. Então o vô ama você 2 vezes. Eu sou seu pai e sou seu avô. Eu disse, vô, com 7 anos. Ele disse, vô, eu preciso dormir, o senhor não quer me dar a camisa do senhor para me vestir? E ele foi lá e colocou a minha camisa.
Diz, eu vou levar essa camisa para minha casa, vô. Eu disse, pode levar, meu neto, pode levar. Eu falei, para quê? Ele falou, para mim dormir com ela, vô. Eu quero dormir com ela, para mim não esquecer do meu vô. Então ele dorme com a minha camisa todo dia. Meu neto japonês dorme com a minha camisa todo dia. E a minha neta japonesa, o que ela traz muita alegria para mim, é que ela é nadadora, os dois fazem esporte. Eles nadam, eles são nadadores, são medalhistas. E a coisa mais maravilhosa é quando eu vou lá ver meus netos a nadar. Por isso que eu disse que eu sou rico, eu era pobre, sou rico, porque Jesus me deu uma família maravilhosa, deu filhas, eu nunca pude estudar, aí o que eu não pude, Deus deu para o meu filho, eu não sou formado em nada. A minha filha Cíntia tem 2 faculdades, a minha filha Valéria está terminando a 4ª faculdade, a minha filha Juliane está terminando a 1ª faculdade, agora por enquanto, que eu ensinei minhas filhas a estudar. E voltando ao seu ministério, falar do ministério, estou como superintendente ali na cidade de Tupã, uma igreja abençoada, onde Deus tem nos abençoado rica e poderosamente. Mas eu digo, o sucesso, pela misericórdia do meu ministério, não está sobre mim. Não. O sucesso do meu ministério está na minha família. Se Deus não tivesse me dado uma mulher digna, com 12 anos, chamada Antônia Rosana, para estar do meu lado, eu falo que eu amo a minha esposa poderosamente, vai fazer 35 anos que eu sou casado com ela. Ela é meu porto seguro, ela senta no primeiro banco, todos os cultos, a minha esposa senta no primeiro banco. E quando eu estou pregando, eu fico olhando para ela, e ela olha para mim, me dá força, balança a cabeça, faz gesto. Minha esposa não é de subir no púlpito, ficar pregando muito, mas a minha esposa é aquela do bastidor, aquela que cuida da igreja mais do que eu. Ela cuida dos jovens, ela cuida das mulheres, ela cuida dos homens, ela cuida do diaconato, ela cuida de mim, ela cuida das minhas filhas, ela cuida de nós. E eu aprendi isso com meu pai, que a minha mãe cuidava do meu pai. Então, se eu sou o que sou hoje, estou ali como superintendente, graças ao meu Deus e graças à minha esposa e à minha família. Ninguém acreditava que daria certo. O menino de 12 anos casado com uma menina, ela 12 e eu 16, né? Que daria certo. E eu falo, se eu tivesse que escolher alguém para casar de novo, hoje, eu casaria com a minha esposa. Novamente, nós andamos juntos. Eu nunca dormi longe da minha esposa. Eu sou apaixonado pela minha esposa. Sou apaixonado pelos meus filhos. Eu sou ainda aquele pai que ainda senta aquela mesa grande. Minha mesa tem 10 cadeiras. E todos os domingos, depois do culto, eu sento com meus filhos, com meu genro, e começo a falar da Bíblia com eles. Começo a contar a minha história como foi. De um menino pobre que saiu lá do mato, que comia aquilo que os outros davam, para um pastor, pela misericórdia de Deus, que tem a graça, a bênção do nosso Deus, o nosso Pai, e com a família abençoada. Quando eu aceitei a Cristo, o diabo se levantou contra nós. O diabo quis tirar a coisa mais maravilhosa que eu tinha na minha vida, além de Jesus. A minha esposa, num domingo, no meu aniversário, ela estava comendo um frango e aquele osso perfurou a garganta dela e veio infeccionar. E ela estava à beira da morte, eu levei ela na Unicamp. Os médicos operaram a garganta dela e diz ela não pode. Ela emagreceu muito, ela estava com 30 e poucos quilos. Muito mesmo. E aí o que aconteceu? Colocaram uma sonda no nariz dela e ela não conseguia alimentar pela boca, água, alimento, tudo por aquela sonda. E eu sou maçariqueiro, trabalhei como maçariqueiro de vidro, vidraria, sou especialista
em bureta, pipeta, balão volumétrico, repipetador, condensador, toda a área de vidraria eu desenvolvo projeto e faço, executo, que eu não esqueci. E olhando a minha esposa com aquele alimentando pelo por seringa, né, e vazando, eu desenvolvi um aparelho que consegue fazer a pessoa alimentar com pressão. Então não vaza, você coloca esse aparelho, conecta na sonda e um vidro, e naquele vidro você bate todo o alimento, coloca dentro daquele vidro. Eu tinha desenvolvido uma bomba, né, para jogar o alimento diretamente no estômago da pessoa. E eu falei, eu vou testar na minha esposa. E eu testei aquele aparelho que ele tirava o alimento de dentro do vidro e com sucção, com pressão, ele jogava diretamente no estômago da pessoa. E aquilo aproximadamente com uns 3, 4 meses, a minha esposa, ela se recuperou, assim, da noite para o dia, pegou peso e tal. Quando chegou lá, os médicos falaram, o que está acontecendo? Como é que você conseguiu se recuperar tão rapidamente? A minha esposa falou, foi meu marido, ele é maçariqueiro, e ele fez esse aparelho aqui. Os médicos ficaram maravilhados. Falaram, patentia isso aí, isso vai fazer o bem para muitas pessoas. E quem foi a cobaia mesmo, que eu testei aquele aparelho para salvar a vida, foi a minha esposa. Então foi algo assim de Deus mesmo. Isso foi no início da minha conversão. Eu sou superintendente ali em Tupã e eu aprendi a ser uma pessoa assim bem organizada, né? E eu sempre, a minha reunião, eu costumo assim dar oportunidade do pastor falar. E vendo o pastor falando, eu vi que a maioria dos nossos pastores da nossa região, eles não tinham assim um planejamento para o amanhã. O hoje você está vivendo, o amanhã só Deus sabe, mas tem como se preparar para ter uma vida melhor. E eu desenvolvi um projeto na minha região, assim, dizendo, todo pastor tem que ter sua casa própria. Por que todo pastor tem que ter sua casa própria? Porque eu tenho. Porque a minha casa própria eu tenho há muitos anos. E diz, não ter a casa própria é planejamento. O problema das pessoas é que eles não planejam a sua vida. Eu reunido com meus pastores, disse, vocês pagam aluguel? Paga. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos na Caixa. Vocês vão na Caixa e vão aproveitar a facilidade que a Caixa está dando de financiar imóvel. E dei um prazo de 3 anos e convidei eles. Eu falei, eu quero convidar vocês. Porque muitas pessoas só trabalham na base da pressão. Diz, eu quero convidar vocês, 3 anos e meio, vocês escolherem. Para vocês ficarem na minha região, vocês têm que ter a casa própria. Senão eu convido vocês a procurar outra região para vocês irem. Isso é verdade, pode perguntar para eles. E ali sempre cobrando. Aí eles foram na casa própria, todos, a maioria deles, aqueles que não tinham casa, e conseguiram financiar. Então, com o dinheiro do aluguel, eles pagam a parcela da casa. Então, todos os pastores na nossa região têm o seu imóvel, seu terreno e a sua casa própria. Não importa aquele que tem igreja grande e aquele que tem igreja pequena. Todos têm a sua casa própria. Talvez você tenha visto meu irmão, meu amigo, pastor, membro do ministério, e você que é da igreja, a minha história, do pastor Walter, um menino pobre, que Deus tem feito uma grande obra na minha vida. Talvez você está passando hoje pela mesma situação que eu passei um dia, da mesma forma que Deus fez na minha vida. Porque a palavra de Deus diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Assim como Davi um dia lá no deserto, ele não estava longe dos seus pais, estava distante de muitas pessoas, passando grande necessidade, mas ele tinha um Deus. Assim como eu e assim como você tem um Deus, que está juntamente conosco no deserto. E fez uma grande obra na vida de Davi, fez uma grande obra na minha vida, vai fazer na sua também. Não tenha medo. Coloque o seu coração na presença do nosso Deus. Confia sempre em Jesus Cristo, assim como eu confio e sempre confiei. E da mesma forma que Jesus fez na minha vida, pode fazer na sua também, que eu tenho certeza, sem sombra de dúvida. Porque o mesmo Jesus que está na minha vida, está na sua. A questão é, entrega o teu caminho e confia. Nos momentos da minha vida que batia aquela tristeza e vontade de desistir, olhava para trás e via eu sozinho, porque eu não tinha pai, eu não tinha mãe, mas eu tinha um pai e tinha uma mãe chamada Jesus Cristo. Da mesma forma que Cristo fez na minha vida, estava comigo, Ele está com você agora. Que Deus o abençoe.
que esse testemunho de vida que eu dei, esse relato até você, eu tenho certeza que o seu, você também tem um testemunho de vida para dar para Jesus Cristo. Que Deus o abençoe. Fica aqui o meu abraço, o meu beijo no teu coração. E Cristo Jesus, sempre, sempre em primeiro lugar. Tivemos o prazer de conhecer um pouco mais sobre a trajetória de vida e do ministério do reverendo Walter de Souza, superintendente da região de Tupã e conselheiro estadual. No próximo Minha Vida Minha História, conheceremos a história do superintendente reverendo Renato Tadeu Silva. Continue conosco, se inscreva em nosso canal, deixe seu like, ative as notificações e fique por dentro das novidades da Igreja do Evangelho Quadrangular, a sua igreja.